E aí, meu povo, estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de literatura gótica clássica. Então eu trouxe aqui 10 dicas de livros clássicos de literatura gótica para vocês conferirem. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, meu povo, hoje a gente vai falar daquilo que o pessoal gosta muito, que eu amo de paixão, que é meu tipo de literatura favorito, que é a literatura gótica. Pode ser o gótico romântico, pode ser o horror gótico, pode ser qualquer vertente de literatura gótica. Eu tô conferindo tudo quanto é coisa que sai nesse modelo. Tanto coisa clássica quanto coisa moderna, eu tô de olho. E eu trouxe aqui então 10 dicas, pô. 10 livros aqui de literatura gótica clássica para vocês conferirem, para vocês assistirem, para vocês lerem, para vocês se divertirem, se deliciarem, porque isso aqui, povo, é um tesouro. Isso aqui é bom demais da conta. Eu só trouxe coisa boa aqui e eu tenho certeza que nem que for um só vai agradar vocês. Então vamos lá? Então, povo, começando aqui, eu não vou mostrar por ordem de preferência nem por nada, eu vou mostrando conforme eu for pegando aqui. O primeiro que eu indico para vocês é esse daqui, a minha edição é uma edição bem feinha, né? Que é então A Volta do Parafuso, do Henry James. Essa edição aqui é da Martin Claret. E, povo, isso aqui é uma baita história de casa mal assombrada. Aqui você vai ter então toda uma história ao redor da senhorita Giddens, eu acho que esse é o nome dela, que ela vai para essa casa, mansão Bly, que fica no meio do nada, para poder cuidar dessas crianças, o Miles e a Flora. Mas acontece umas coisas estranhas ali que envolve assombração, que envolve fantasma, ou pode ser loucura, a gente não sabe ao certo, e é um livro que vai brincar o tempo todo com a dualidade. Você não sabe o que é verdade, o que é fantasia, o que é loucura, o que é imaginação. É muito bom, é um livro fininho, mas é um livro denso, pessoal. É um livro difícil de ler, é um livro lento, um livro carregado, mas é fantástico. O próximo que eu indico aqui é o meu queridinho do coração, H.P. Lovecraft. A edição que eu tô trazendo é a Grandes Contos, também lançada pela Martin Claret. É uma edição gigantesca, pessoal, muito bonita. Vocês estão vendo aqui, enorme, né? Ela tem muita coisa. Eu trouxe ela justamente por causa disso, que ela tem muita coisa boa aqui. E o Lovecraft não escreveu só história de horror cósmico, não escreveu só história de ficção científica. Ele também fazia muita coisa na pegada do horror cósmico. Olha pra vocês verem que legal. E só para poder pontuar aqui alguma história que eu indico em especial nessa pegada do horror cósmico, eu indico então Os Gatos de Ultar. É um conto bem curtinho e tem essa pegada do horror gótico, que é esse negócio de gato e uma cidade misteriosa. O Pântano da Lua, espetacular, um conto incrível também. Vamos ver que só mais um aqui que tem essa pegada do horror cósmico, do horror gótico, tô falando errado aqui. Quer ver? Os Sonhos na Casa da Bruxa. Sonhos na Casa da Bruxa também tem essa pegada do horror gótico. E, gente, que livrão. Lovecraft é um autorzão, assim, fenomenal. O cara escrevia pra caramba. Ele foi um dos precursores desse gênero do horror cósmico. Mas a gente está falando de horror gótico aqui, de literatura gótica. E ele, no começo da sua carreira, quando ele começou a publicar seus textos, ele pegava muito da linha do horror gótico da época, do século XIX, do início do século XX. Então ele tem muita coisa nessa pegada também. Minha próxima dica fica para contrapartida do H.P. Lovecraft, né? Vamos então com Edgar Allan Poe, o grande inspirador do Lovecraft e de muitos outros autores de terror por aí, né, gente? A edição que eu tô mostrando aqui, então, é a edição da Tordesilhas. Se chama Contos de Imaginação e Mistério. Tem ilustrações do Harry Clarke, pessoal. Olha pra vocês verem que chique. É uma edição muito bonita também. Já fiz resenha dessa edição aqui no canal há muito tempo atrás. Uma resenha bem antiga, deve fazer uns 6, 7 anos, gente. E ela é incrível. O Edgar Allan Poe, gente, Edgar Allan Poe, assim, é o concurso, né? Dispensa comentários. Eu quero ver se eu acho uma ilustração aqui pra mostrar pra vocês. Mas Edgar Allan Poe dispensa comentários. O cara era mestre. O cara fazia só coisa sensacional. Ele tem
das histórias dele tem essa pegada do horror gótico. Afinal, ele viveu no século XIX, né, gente? Então o horror gótico naquela época era o top de linha, né? Era o que mais vendia, era o que mais fazia sucesso dentro da literatura fantástica. O Edgar Allan Poe também foi responsável por popularizar as histórias de detetive, as histórias de investigação, que ele tinha aquele detetive Dupin, né? Mas ele é bem conhecido mesmo pelas histórias de assassinato, né? E as histórias de assassinato dele, gente, tem toda essa carga gótica, essa carga assim do funesto, essa carga do melancólico, é muito bom. E para pontuar aqui também algumas indicações de contos dele que tem essa pegada do horror gótico, eu destaco então O Gato Preto, estupendo, né, gente? Eu acho que é um dos meus favoritos. Eu destaco aqui, eu acho que o meu favorito de todos do Edgar Allan Poe, já li e reli diversas vezes, A Queda da Casa de Usher, que é muito bom. E destaco também As Damas Etéreas dele, que é a Morella, a Berenice e a Ligeia. São cada uma delas um conto. E é tudo conto assim fantástico, tudo conto macabro, tudo conto sinistro, é tudo conto assim que deixa a gente sem fôlego, que faz a gente ficar pensando horas e horas depois que termina. Olha, baita dica, viu? O próximo livro que eu indico é esse daqui, Assovie que Virei, Histórias de Fantasmas, do M.R. James. M.R. James é um autor britânico que é muito pouco conhecido aqui no Brasil. Essa edição aqui saiu pela editora Penalux. É uma edição bem bonita. E é, infelizmente, a única edição que a gente tem aqui no Brasil de contos do M.R. James. Se você achar alguma coisa, você pode encontrar nessas coletâneas que tem por aí, de um monte de conto, coletânea antiga, muita coletânea antiga. Eu tenho algumas, eu tô olhando ali, porque eu tenho algumas coletâneas antigas ali da década de 40, de 50, de 60, que tem uma ou outra história do M.R. James. O cara era mestre também, ele era especialista, digamos assim, em fazer história de assombração, de fantasma, de espírito, esse tipo de coisa. E, gente, cara só fez coisa boa. As pouquíssimas coisas que eu li dele, eu gostei de tudo. Ele, pra vocês terem uma ideia, gente, lá na Inglaterra, eles têm um costume de contar histórias de fantasmas, histórias de terror pro Natal. E ele, juntamente com Charles Dickens, eles eram assim os recordistas de histórias de fantasmas contadas naquela época. Tanto é que tem até um seriado anual que chama Ghost Stories for Christmas, lá da BBC britânica. E esse seriado eram adaptações de diversas histórias do M.R. James. Olha pra vocês aí que legal. Então vamos pontuar aqui alguns contos que eu indico pra vocês. Só tem 5, eu indico o livro todo. Mas assim, os que eu acho mais incisivos assim nessa pegada do horror gótico, de assombração do passado, esse tipo de coisa, é então Corações Perdidos, estupendo. O Freixo, que aqui a gente tem uma pegada de história de bruxaria também, Inquisição. E também o conto título, Assovie que Virei, que é magnífico. Uma boa e clássica história de assombração, de fantasma. E aquele fantasma do lençol, gente, nossa, só que ele dá uma outra visão. Gente, é incrível isso aqui. Outro livro que foi lançado pela editora Penalux e também abusa bastante da gente nesse negócio de literatura gótica clássica é esse daqui, gente. Quinteto de Assombros. Aqui a editora Penalux fez uma seleção. Eles colocou, se não me engano, são 5 contos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, 5 contos de autores diferentes, todos eles com essa pegada da literatura gótica. Então aqui tem o Algernon Blackwood, tem a Amelia B. Edwards, tem Edgar Allan Poe, tem E.F. Benson e tem Washington Irving. Eu fiz resenha desse livro aqui no canal, é só procurar aí direitinho que eu vou falar de todos os contos com detalhes. Mas o que eu destaco aqui então é o do Algernon Blackwood, Mantendo a Promessa. É uma história de assombração, uma história de fantasma, espírito que volta do além-túmulo para poder passar algum recado, bem legal. Algernon Blackwood era um autor espetacular, né? Vocês devem conhecer ele muito pela história Os Salgueiros, que eu acho que é o seu conto mais famoso, Os Salgueiros, incrível. Outra que eu destaco aqui, que é bem legal também, é a história do Edgar Allan Poe, né? Os fatos sobre o caso do Sr. Valdemar. Uma história sinistra, gente, que envolve hipnotismo à beira da morte. Muito bom esse conto, gente. E também destaco da Amelia B. Edwards, A Carruagem Fantasma, que é bem legal também. A gente tem aqui uma história de justamente isso, uma carruagem que veio de outro mundo. E num desses encalços aí de um cara
andando pelas essas charnecas britânicas aí, cheio de árvore seca e tudo mais, ele vai se deparar com essa carruagem e vai entrar. Só que a carruagem não é desse mundo. Muito bom. Tem também aquele espírito gótico, aquele espírito assim melancólico, aquele espírito da... como é que eu posso dizer? Da depressão, aquele espírito da decadência. Só conto incrível. Agora estamos entrando no grosso aqui, estamos ficando mais séria a coisa. Vamos então com isso que é uma obra de arte. Manfredo, do Lord Byron. Aqui é um poema dramático, ou seja, você vai ter uma história escrita em forma de poema, só que ela tem toda uma narração. Ele não é aqueles devaneios e aquelas coisas filosóficas que a gente costuma encontrar em poema e poesia. Aqui não, aqui é uma história, uma narrativa mesmo, com começo, meio e fim, acontecimentos que ligam um ao outro e tudo mais. Lord Byron, povo. Lord Byron, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui era foda, viu? Esse cara aqui, pra vocês terem uma ideia, ele era amigo íntimo da Mary Shelley. Ele era amigo íntimo do John William Polidori. Ele era amigo íntimo do Percy Shelley. Só escritorzão incrível. E é daqui que sai, então, não desse livro em comum, mas dessa reunião de amigos na vila de Odate, que surge a noite macabra, a noite das trevas, que é onde é escrito, então, criado dois monstros famosos da literatura, que é o vampiro, que foi escrito pelo John William Polidori, que é o doutor e amigo pessoal do Lord Byron, e Frankenstein, da Mary Shelley. Olha pra vocês verem, da noite de amizade deles isolados numa cabana, numa casa, num casarão, na vila de Odate. E o Lord Byron escrevia muita coisa boa. Ele já escreveu... ele era um poeta, né? Ele poucas vezes se arriscou pela narrativa tradicional. A maioria das vezes ele fazia poemas e poesias. Tanto é que ele conquistava o coração de diversas moças da corte e da alta sociedade com as declamações que ele fazia em público das suas histórias. Olha pra você ver como é que o cara era daquele jeito, né? E aqui a gente tem Manfredo, uma história muito boa, que aqui vai ter toda aquela alma gótica da decadência, da melancolia, da tristeza sem fim, e tem aparições de fantasmas, e tem visões, e é muito bom isso aqui, gente. A gente tem o personagem, o Manfredo, que é um personagem trágico, que era típico das grandes histórias góticas, né? A gente tinha o nosso protagonista, que era um personagem trágico, ou então as damas virginais, né? E aqui a gente tem o protagonista trágico, que tem um passado tenebroso, tem histórias de incesto com a irmã dele, e ele fica todo, sabe, no fim do mundo, quando a irmã dele morre. Ele vai entrar em contato, então, com seres do além. E, gente, é muito bom isso aqui, gente, muito bom. Eu já li 3 vezes, de tanto que eu gostei. Indo para outra obra seminal da literatura gótica, e essa daqui, gente, pode-se dizer que foi a primeira história gótica britânica da história, que é então O Castelo de Otranto, do Horace Walpole. Esse livrinho aqui fininho carrega a alcunha de ser a primeira obra gótica da história, gente. Foi a obra que fomentou a literatura gótica em toda a sua carreira. Depois disso aqui, foi um boom, foi um sucesso e todo mundo quis lançar o seu pedacinho de literatura gótica. Tanto é que a própria Mary Shelley, ela se dizia muito fã desse livro aqui. Ela falou em diversas declarações assim, que a gente tem por alto, né? Que a gente sabe daquela época, que se conta e tudo mais, nada certeza. Diziam que ela já tinha lido essa obra mais de 5 vezes. Olha pra você ver que legal. E a gente percebe um pouquinho da influência dela no Frankenstein, com esse clima todo soturno também, esse clima mais melancólico também. E aqui é mais uma história, aqui é uma história de vingança, uma história de possessividade, num castelo mal assombrado, tomado por fantasmas e uma maldição que cai sobre a família. E a gente tem aqui a princesa virginal, a dama que está em apuros, e tem o vilão maquiavélico que rapta ela. É muito legal. É uma história que pode-se dizer que hoje em dia ela ficou um pouco datada. Se você comparar até mesmo com outros romances dessa época, ela tem muitas convenções que já ficaram datadas, que já caiu em desuso já. Mas a título de curiosidade, para quem gosta de literatura gótica, isso aqui é um prato cheio. Lá, vamos lá. Mais uma obra que eu amo de paixão, que eu já li diversas vezes, que é essa daqui, Carmilla, a Vampira de Karnstein, do
irlandês Sheridan Le Fanu, Joseph Sheridan Le Fanu. Já li isso aqui um monte de vezes, pessoal. Eu amo esse livro, é incrível. É um livrinho pequenininho, não é bem nem um romance, né? É mais uma novela, porque tem 130 páginas, é bem curtinho de ler. É uma leitura muito rápida, surpreendentemente. É um livro gótico, mas é um livro gótico de leitura rápida, de narrativa vertiginosa, a forma que o Sheridan Le Fanu escrevia era uma forma gostosa de ler, uma forma assim bem didática, não é didática a palavra que eu queria dizer, é uma forma mais simples. Ele escrevia de forma mais simples, então você lia a história e você ia de uma vez. E aqui a gente tem a história da Carmila. A gente tem a Laura, que é a nossa protagonista, e ela vai relatar através do diário dela, através de lembranças dela, sobre o encontro dela com essa moça, a misteriosa Carmila, que tinha seus mistérios, que tinha seus truques e era de uma beleza inconcebível, mas a dita cuja era uma vampira. Pois é, e aqui você vai contar toda essa história que foi bem, assim, escândalo pra época, porque a Carmila tinha todo um lado lésbico, né? Ela era uma vampira que tinha esses desejos lésbicos, ela era bastante lasciva. E olha, gente, isso aqui é muito, muito bom. Eu recomendo pra todo mundo. Tá quase acabando, gente, Carmen Parmo. A próxima obra que eu indico é essa maravilha aqui, Frankenstein, da Mary Shelley. Livro, olha, ao concurso também, estupendo, assim, magistral. Todo mundo conhece, né, a história de Frankenstein, mas vamos dar uma pincelada rapidinho aqui. Nós temos Victor Frankenstein, que é um estudante da ciência, que naquela época estava dando seus primeiros passos ali, e ele tinha o sonho de criar vida com as próprias mãos, e da reanimação de corpos e tudo mais. E ele começa então a... como é que eu posso dizer? A profanar túmulos em busca de pedaços de corpo, para poder montar o ser perfeito, com as partes perfeitas de cada um dos seres humanos que ele consegue desenterrar ali, e ele cria então o seu monstro. E esse monstro volta à vida e aí o horror começa. Mas surpreendentemente, pessoal, esse aqui não é um livro que todo mundo conhece só de ver os seus filmes. Porque os filmes retratam uma outra faceta bem diferente do que o livro retrata. Porque o livro, o monstro de Frankenstein, não é aquele monstro horrendo, sem palavras, hediondo, que não fala nada, que só mata. Não, não. Ele é um ser pensante, por vezes até mesmo filosófico. Ele quer entender a origem dele estar vivo, a razão dele estar vivo. E ele vai tomando raiva do criador dele, que o criador dele só quer a morte dele. Gente, é um livrão magnífico. Isso aqui, gente, é obra da vida de muita gente, viu? Muita gente gosta demais disso aqui. A minha amiga Bárbara, lá do canal Os Livros e Filmes da Bar, ela ama esse livro aqui. Ela já falou assim que foi um dos favoritos da vida dela. Olha pra vocês verem. Muita coisa boa isso aqui, gente. Muito livro bom. É uma história espetacular, recomendo demais. E a última obra gótica que eu tenho para indicar para vocês é esse meu queridinho da vida aqui. Gente do céu, ó. Drácula, de Bram Stoker. Essa edição aqui é da Dark Side Books, uma edição bonitona. Esse aqui, gente, tá entre os livros que eu mais reli na vida. Eu acho que é o livro que eu mais li e reli na vida. Eu já li ele até o ano que eu gravo esse vídeo pra vocês, 2020. Eu já li ele 11 vezes. Não nessa edição, né, gente? Nessa edição eu li só uma vez. Mas em diversas outras edições, edições que eu tenho aqui, edições emprestadas, edição de biblioteca, eu já li esse livro muitas vezes, muitas vezes. Eu amo essa história aqui. E quem não conhece Drácula, né, gente? Nem é possível que eu não tenha ouvido nem falar desse personagem Drácula. Todo mundo sabe que Drácula é o vampirão. E aqui a gente tem uma história espetacular, contada através de cartas, entradas em diário, trechos de notícia de jornal, gravações em, não sei se é telégrafo, gramafone, é bem eclético, bem diferente o modo como o autor conta a sua história aqui. E vai contar a história então da vinda do Conde Drácula da Transilvânia para Londres, na Inglaterra. E vai contar sobre as desventuras do Jonathan Harker, que ficou preso no seu castelo lá na Transilvânia, da Mina Harker, que está sendo perseguida pelo Conde Drácula, que é um vampirão daqueles bem poderoso, e toda essa história, Van Helsing caçando Drácula. Gente, é estupendo isso aqui, eu amo esse livro. É um livro assim que toda vez que eu leio me dá aquele quentinho no coração, sabe? Me deixa animado, me deixa com um sorriso no rosto, porque
Ai, gente, é bom demais isso aqui. É muito bom. Então, meu povo, essas foram as dicas que eu tinha pra entregar pra vocês hoje. 10 livros de literatura gótica, assim, estupendo. 10 livros magistral de literatura gótica. Todo mundo que quer se interessar pela literatura gótica, quer ir por esse caminho, procura ler esses livros que eu mostrei aqui. Cada um deles vai trazer um pedacinho do que é essa literatura, assim, tão sentimental, por que não? Quer passar pra gente, porque o horror gótico não é só o horror, também tem o sentimento, também tem a melancolia, também tem a paixão, como o próprio Edgar Allan Poe, né, a gente via muita paixão nas histórias dele, tem o lado da morte, mas também tem o lado da beleza. Então literatura gótica, assim, gente, vai abranger todo mundo. Esses livros que eu indiquei, tenho certeza que vai agradar vocês e espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo, povão. Tchau, tchau.